Não tem nem como fazer de conta que a gente vive em uma democracia, sendo que a maioria das pessoas não entendem as notícias que passam no jornal. Não tem como fazer de conta que tem democracia, porque o pessoal não sabe de nada, não entende de nada, e vai votar, não sabe de nada, não entende de nada. Vai votar o quê? Vai votar conforme a propaganda que ele vê nas campanhas políticas. É assim que tá. Agora dá uma olhada nessa última notícia que saiu, que o mercado ficou nervoso com um pronunciamento que o presidente Lula fez numa palestra. Olha a notícia. O que aconteceu hoje? O Ibovespa caiu 3,35%, as perdas chegaram a 156 bilhões de reais de valor de mercado, segundo cálculos da consultoria Trademap. Uma das explicações para esse tombo, ou a principal explicação para o tombo, está evidentemente nas declarações feitas por Lula durante esse discurso de 1 hora hoje pela manhã. Reportagem de Adriana de Luca. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva visitou hoje pela primeira vez a sede da equipe de transição no Centro Cultural Banco do Brasil, na capital federal. Durante o discurso, voltou a criticar o teto de gastos e o debate em torno do controle fiscal. Olha, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto, é preciso fazer superávit, é preciso fazer teto de gasto? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Sim, a primeira coisa que você tem que observar quando você vê essa notícia é que assim que o repórter começa a falar, e durante a reportagem inteira tem embaixo ali, Ibovespa perde 156 bilhões de reais em valor de mercado. 156 bilhões de reais, é muito dinheiro. E o tom grave, o tom de seriedade que o repórter fala, é uma baita de uma cagada. Ibovespa perdeu 156 bilhões de reais em valor de mercado em um dia, por causa de um pronunciamento do presidente Lula. Uma barbaridade, né? É uma calamidade. Então vamos lá, primeiro para a gente entender essa conversa, o que é esse negócio de Ibovespa? Ibovespa sempre aparece na televisão Ibovespa, e quando fala de Ibovespa todo mundo tem que tomar cuidado, porque Ibovespa é importante. Ibovespa é simplesmente um indicador do mercado de ações da Bolsa de Valores brasileira. Então, se a Ibovespa tem um saldo positivo, se a Ibovespa cresce, se esse indicador aumenta, quer dizer que as ações das empresas brasileiras valorizaram, quer dizer que tem mais investidores apostando nas empresas brasileiras, e comprando ações, investindo seu dinheiro nas empresas brasileiras. Se a Ibovespa cai, quer dizer que os investidores ficaram com medo de alguma coisa e estão vendendo suas ações, fazendo com que o valor de mercado das ações das empresas brasileiras diminua o valor. Então diminui o valor das ações das empresas brasileiras. É calculado através desse Ibovespa, é só isso. Agora, como que o Lula fez com que a Ibovespa, que as empresas brasileiras perdessem 156 bilhões de reais em um dia por causa de uma fala? É porque o Lula não se comprometeu com o teto de gastos do orçamento. O problema é que a população brasileira não sabe o que é o teto de gastos e muito menos o que é esse tal desse orçamento que sempre aparece no jornal. O que é o orçamento? O orçamento é o dinheiro que nós brasileiros, que o povo brasileiro entrega para o governo em forma de impostos que estão embutidos dentro do preço das coisas que a gente compra no mercado. Então, o orçamento é nosso dinheiro, é o dinheiro do povo brasileiro que pagou, que fez o orçamento através dos impostos que a gente pagou através dos preços das coisas, dos impostos embutidos no preço das coisas, cara. Bom, agora a gente já sabe o que é o orçamento, né? O que é o teto de gastos? O teto de gastos é uma maracutaia, é um esquema que o Michel Temer colocou no nosso governo brasileiro depois que foi tirada a presidente Dilma. O Michel Temer fez um combinado com os deputados brasileiros que votam a favor ou contra qualquer coisa desde que recebam um dinheiro por fora. Então, os deputados brasileiros não representam o povo. Eles representam a si mesmo e o seu próprio bolso. O interesse dos deputados brasileiros é ganhar dinheiro de braçada. É por isso que os deputados são deputados. E é isso que eles defendem. Esse é o interesse dos deputados brasileiros. É o seu patrimônio, é a sua fartura. Então o que acontece? O teto de gastos é um compromisso que o governo brasileiro fez, através do Michel Temer e dos deputados parasitas sem sanguessuga e sem vergonha, de que o governo não vai gastar mais do que arrecada. E principalmente de que se tiver que fazer algum corte
Se faltar dinheiro para pagar as contas e tiver que cortar de algum lugar, o governo não vai mexer no dinheiro que é destinado à dívida pública. Então o governo se compromete em cortar dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro da segurança, dinheiro de qualquer coisa, menos, e jamais poderá mexer no dinheiro que é destinado à tal da dívida pública. E o que é essa dívida pública, cara? A dívida pública é a parte que o mercado se apropria do dinheiro que é do povo brasileiro. É a parte do dinheiro do povo brasileiro que é destinado ao mercado. Esse aqui é o gráfico do orçamento do governo federal em 2021. Esse é o gráfico que mostra como que o governo gastou o dinheiro que foi arrecadado através dos impostos que estão embutidos dentro do preço das coisas que os brasileiros compram no mercado. Observe que a maior parte do dinheiro que entrou no governo foi pago em juros e amortizações da dívida pública. Essa parte amarela é a parte que pertence ao mercado. Essa parte não pode ser mexida, essa parte sagrada. O governo pode mexer em qualquer coisa. Se faltar dinheiro para pagar alguma coisa, o governo não tem autorização de mexer nos juros e amortizações da dívida pública. Porque a parte do orçamento que é destinada ao mercado é sagrada e prioridade no governo brasileiro. Certo? Depois você vê aqui que o resto do dinheiro que foi para o governo utilizou, ele gastou 19% com a Previdência Social. Se precisar, o governo pode mexer na Previdência, mas não pode mexer nos juros e amortizações porque pertence ao mercado. Mas aqui, de onde que o governo se compromete em tirar? O governo se compromete, se precisar, em tirar da assistência social, de outros encargos especiais, da educação, da defesa nacional, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça, da administração, agricultura, segurança pública, o governo pode mexer. O teto de gastos quer dizer que ele não pode gastar mais do que já está estipulado, e se precisar cortar algum pagamento de alguma coisa, não poderá ser sobre os juros e amortizações da dívida, porque essa é a prioridade. O governo existe para garantir que os juros e amortizações da dívida, que a parte do mercado, a parte do orçamento que os brasileiros pagam, que é destinada ao mercado, seja honrada em dia e sem sombra de dúvida e jamais questionada. Essa é a parte do mercado. Então, só para ficar claro, essa parte do vídeo, cara, você viu ali que mais da metade do dinheiro que é arrecadado através dos impostos que o povo brasileiro paga, que o pobre, que o bêbado, que o mendigo, que o trabalhador, que a dona de casa, que a faxineira, que a empregada, que o médico sonega. O médico sonega. Você vai lá no consultório do médico, o médico já fala, não, aqui a gente só aceita no dinheiro, o consultório particular, porque o médico sonega. Então, do médico para cima ali, se paga imposto, paga pouco, e o que pode sonega. Do médico para cima ali, os empresários grandes, é foda, cara, é foda. Quanto mais rico a pessoa no Brasil, menos imposto a pessoa paga. Então, quanto mais pobre, mais imposto a pessoa paga. Então, o orçamento é feito desse dinheiro que os pobres pagam. Então, o orçamento é dos pobres, é dinheiro dos pobres, porque os pobres pagam imposto. Os ricos não pagam imposto, então é o dinheiro dos pobres. E mais da metade do dinheiro dos pobres que vai para o governo é utilizado e não pode ser questionado e não pode mudar e pelo amor, é sagrado, mais da metade do dinheiro que os pobres pagam impostos é obrigatório, tem que ir para manter a regalia, para manter os juros e amortizações da dívida pública, para sustentar os investidores ou o mercado. Agora, só para a gente entender direitinho o que é um investidor, que eu falei, né, da Bolsa, falei do Ibovespa, que é Ibovespa, que é orçamento, por que não pode mexer na dívida pública, porque os mesmos investidores da Bolsa de Valores investem na dívida pública e esses investidores têm que ser prioridade em qualquer governo do Brasil. E o Lula diz que não vai dar prioridade para eles. Então, o que é o investidor, cara? O investidor é igual uma mosca. O investidor, ele não trabalha, ele não produz, ele não administra nada. O investidor, ele especula. Ele compra ações de uma empresa aqui, compra ações de outra empresa ali. Se ele vê que essa empresa está, por algum motivo, não vai trazer o dinheiro, não vai lhe dar o dinheiro que ele espera, que ele quer, ou se ele acha que consegue ganhar mais dinheiro em outro lugar, ele tira o dinheiro, ele vende essas ações e vai comprar ações em outro lugar onde ele acha que vai ganhar mais dinheiro. Então, o especulador, o acionista, é uma pessoa que não trabalha, é uma pessoa que não produz, é uma pessoa que não tem responsabilidade e nem consideração, nem com o país e nem com o povo.
O especulador é uma pessoa egoísta, muquirana, que é igual uma mosca, que sai de bosta em bosta, sem compromisso nenhum, e especula, e muda de bosta para bosta conforme convém, conforme ele acha que vai ganhar mais dinheiro, sem compromisso com a nação, sem compromisso com as empresas que têm as ações que eles compram. Então, o especulador é igual a mosca, que senta numa bosta, enquanto a bosta está fresquinha, enquanto a bosta está gostosa para a mosca, ela fica ali. A hora que bate o sol, essa bosta começa a esquentar, ele sai dessa bosta e vai para outra bosta. Então assim é o investidor. O Brasil não está priorizando os investidores, ele vai comprar ações em algum outro lugar, onde o dinheiro para os investidores vai ser prioridade. Em algum outro governo, em algum outro país. Então, só para terminar, cara, esse negócio aí de que a Bolsa de Valores caiu aí porque o Lula fez um pronunciamento, eu, no lugar do Lula, faria o seguinte: utilizaria o governo para comprar essas ações que foram desvalorizadas. Eles venderam as ações da Petrobras, agora o valor da ação da Petrobras está bem baratinho. O governo que compre. A Eletrobras, que foi vendido, que foi entregue para os especuladores através desse esquema de cota. Os especuladores baixaram o valor das ações da Eletrobras. O governo que compre. Que compra as ações dessas empresas, e o governo que seja dono dessas empresas, o governo que seja o manda-chuva, que seja o acionista majoritário, que utilize essas empresas a favor do povo. Mas isso é comunismo. Não, isso não é comunismo, isso é mercado. Por que o mercado é mercado e é capitalismo só quando favorece meia dúzia de mosca parasita? Por que o mercado não é mercado quando a política é utilizada para favorecer a maioria da população? Então na hora da gente acordar para essas histórias, cara. Então na hora da gente entender isso daí. Esse negócio da Bolsa de Valores cair é porque o Lula acertou e defendeu o povo brasileiro. Agora tenho dito e já fiz a observação. E que Deus abençoe o Brasil com uma intervenção divina. Porque eu não acredito que o Lula dure muito tempo nessa pegada aí de fazer justiça. Porque o Brasil é um país muito injusto e o Satanás está por trás de todo o governo e de todo deputado sem vergonha, que não defende o interesse da nação, apenas defende seu próprio bolso. Agora eu tenho dito, e agora eu fui. E o mercado financeiro reagiu muito mal às declarações do presidente eleito.